Você sabe dizer quantos clubes que já jogaram a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa de 92 para cá já foram extintos? Sim, existem alguns exemplos, sem falar em clubes que simplesmente mudaram de nome desde aquela vez em que participaram. Pois é, esses são alguns casos que a gente vai tratar no vídeo de hoje do Nonsense Football. Clubes que jogaram a Champions League e já estão extintos. Te convido a acompanhar depois da vinheta. Até hoje, um total de 143 clubes de 33 países diferentes já jogaram a fase de grupos da Champions League, na era Champions League, ou seja, de 1992 para cá. Alguém está com pressa. 4 desses 143 faliram. Nós vamos falar deles agora. Eles foram participantes nos grupos de 1998 até 2012. O Lierse Sportkring era um dos mais tradicionais clubes da Bélgica. Fundado em 1906, eles são um dos 6 times do país a terem atuado na fase de grupos da Champions League. Em 1997, o Lierse quebrou um jejum impressionante. Foi campeão belga pela primeira vez em quase 4 décadas. Isso garantiu o time na segunda eliminatória da Champions. Com uma derrota e uma vitória, eliminou o Anorthosis do Chipre e caiu na chave com Mônaco, Leverkusen e Sporting. No fim das contas, veio um pontinho só, neste gol do Riustra contra os portugueses. De resto, um completo vexame, com direito a uma derrota de 5-1 para os monegascos. Um pontinho, lanterna da chave e nunca mais o Lierse voltaria para uma Champions. Em 2018, o clube anunciou a falência. 2 outros clubes foram criados com o nome de Lierse posteriormente, e um deles atua com o escudo do antigo e histórico Lierse. Atualmente, milita na segundona belga. Essa mesma edição da Champions teve um outro clube que não existe mais hoje em dia. É o Košice, da Eslováquia. Eles foram 3 vezes campeões da Tchecoslováquia e depois da divisão do país, foram bicampeões eslovacos. Inclusive de forma seguida 97 e 98. Mas, das 2 aparições em Champions, só na primeira chegou aos grupos, e de forma incrível. O Košice, de uma cidade que atualmente tem pouco mais de 230 mil habitantes, eliminou o favorito Spartak Moscou na última fase prévia, com direito a golaço de Josef Kozlej, artilheiro que era a grande esperança do time. Só que deram azar nos grupos, viu? Caíram junto de Juventus, Manchester United e Feyenoord. Aí complicou. Só fizeram 2 golzinhos, ambos numa derrota cara para a Juventus em Turim, 3-2. E só. Nem pontos conseguiram. E olha que o Manchester, no jogo no Old Trafford, se esforçou para errar gols fáceis. Minha Nossa Senhora. Mas não teve jeito. O Košice nunca mais voltaria aos grupos. Eles ainda participariam de mais 4 temporadas de torneios europeus. Na temporada 2010, pegaram a Roma na Liga Europa e conseguiram o último grande feito continental. Um impressionante 3-3 em território eslovaco. Na volta, a goleada de 7-1 acabou com qualquer sonho. O Košice faliu em 2017 e um novo clube, o FC Košice, foi fundado um ano depois. Atualmente, joga a segundona da Eslováquia. Os outros 2 exemplos são da Romênia. Aliás, o país com gosto para falir clube. Em 2015, 8 clubes do país, sendo 7 deles da primeira divisão, haviam sido punidos por causa de dívidas com fornecedores e com a fazenda romena, sem falar nos falidos. Entre 2012 e 2015, 6 times do país anunciaram a bancarrota. Foi um pouco antes deste cenário caótico que o Unirea Urziceni ganhou a Liga Romena em 2009 e ganhou o direito de jogar a fase de grupos da Champions League em 2010. Apesar de ter sido fundado em 1954, o Unirea nunca havia conquistado grandes feitos. Conhecido como Chelsea de Ialomita, que é o condado onde fica Urziceni, o clube viveu o ápice em 2009. Depois de apenas 3 anos na elite, foi campeão nacional. Era algo inacreditável. O título rendeu uma vaga direta aos grupos da USL. E nesse torneio, o time encarou logo o Liverpool. Perdeu os 2 jogos, mas vendeu caro, 1-0 e 3-1. Só que a história do clube acabou tão rápido quanto começou. Em 2010, até foram vice-campeões romenos, mas em 2011 caíram e anunciaram a falência. Simples assim, o clube jamais retornou. Neste campeonato romeno de 2011, em que o Unirea caiu, uma outra zebra conquistou o título. O Otelu Galati era o primeiro clube da região moldava que fica dentro do território da Romênia a conquistar a taça do país. Aliás,
Foi um ano mágico para o clube da cidade de Galati. Além do título do campeonato, eles levaram ainda a Supercopa. Naquela época, o futebol romeno vivia um bom ranqueamento na UEFA, então o Otelul garantiu o direito de entrar já nos grupos. Só que o sucesso nacional não se repetiu na Europa. O clube perdeu todos os jogos diante de Benfica, Basel e Manchester United. Marcou só 3 gols, 2 deles diante do Basel. No fim das contas, não levaram goleadas, mas também jamais retornariam. O curioso é que, apesar do aporte financeiro de 22 milhões de euros por jogar a Champions, o clube anunciou que estava quebrado apenas um ano mais tarde. Em 2015, caiu no romeno. No meio da segundona 2016, foi anunciada a falência. Um novo time foi criado por torcedores e, hoje em dia, compete na terceirona. E você sabia que pelo menos 2 clubes que jogaram a fase de grupos da Champions League de 92 para cá atualmente têm outro nome? Pois é. Um deles é inclusive bastante tradicional em termos europeus e foi até semifinalista da última Liga Europa. É o Dinamo Zagreb, que nem sempre teve esse nome. Na verdade, as 2 primeiras aparições do Dinamo na Champions foram como Croatia Zagreb, nome do clube entre 93 e 2000. No fim dos anos 90, o Dinamo, ou melhor, o Croatia, apareceu pela primeira vez no principal campeonato de clubes da Europa. Na primeira participação, somou 8 pontos e ficou em segundo no grupo com Olympiacos, Porto e Ajax. Mas o regulamento daquela edição não previa que todos os segundos colocados classificavam automaticamente. O Croatia ficou de fora. Em 2000, a participação foi bem pior, com apenas um triunfo em cima do Sturm Graz, da Áustria, e a lanterninha da chave que tinha ainda Manchester United e Marseille. Você conhece o Petržalka da Eslováquia? Eu não entendi o que ele falou. Difícil, né? Mas talvez, e só talvez, lembre do Artmedia Bratislava, que foi sensação daquele país entre 2004 e 2006. O atual Petržalka já teve vários nomes, mas foi como Artmedia Bratislava que chegou ao sucesso europeu. Vice-campeões nacionais, foram para as fases prévias da Champions e fizeram história. Eliminaram o Kairat Almaty na prorrogação. Depois fizeram 5-0 no Celtic, no maior resultado do clube em torneios continentais. A derrota por 4-0 em Glasgow quase estragou tudo. Por fim, superaram o Partizan nos pênaltis para alcançarem os grupos. E a campanha foi bem ok, viu? O Artmedia ficou em terceiro, atrás de Inter de Milão e Rangers, mas à frente do Porto. Só que com o passar dos anos, a crise financeira bateu, o clube mudou de nome e decaiu tanto que chegou a jogar ligas amadoras do país. Hoje, está na segundona. E aí, você conhecia ou lembrava, tem alguma lembrança dos clubes que a gente citou hoje aqui no vídeo do canal? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve, é sempre importante pra gente que você esteja inscrito. Deixa teu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e para ver mais vídeos é bem fácil.